Continuando então na aula 7 sobre as propriedades periódicas, nós vimos já sobre uma delas que é o raio atômico, e agora falta ver energia de ionização e afinidade eletrônica. São dois conceitos que em princípio já foram vistos de certa forma no ensino médio, mas aqui de novo a ideia é enfatizar que ambas as duas propriedades periódicas estão relacionadas também com a configuração eletrônica, assim como o, o raio atômico. De qualquer modo, não só a configuração eletrônica, mas também a estrutura atômica como um todo. Então, nós vamos ver, de certo modo, a influência novamente se repetindo dessa estrutura da camada eletrônica ou das camadas eletrônicas e da influência da carga nuclear também nos valores, né, na quantificação dessas duas propriedades. Bom, a primeira, a energia de ionização, como o próprio nome diz, é a energia necessária para você ionizar, criar íons. Especificamente, quando nós estamos falando em ionizar e que você despende energia para isso, significa que você está fornecendo energia. Então a ideia é que você está fornecendo energia para retirar elétrons, já que vai formar íons. Lembrando, íons são átomos com carga positiva e negativa. O que tem carga positiva é chamado de cátion ou de ânion. As energias os tipos de energia que você pode utilizar, as formas de energia que você pode utilizar para fazer a ionização variam, né? Nós já vimos que nós podemos utilizar fótons para você excitar o átomo, tirar o elétron ou deslocar o elétron de uma órbita ou de um subnível para outra órbita ou subnível permitido, ou de um orbital permitido para outro permitido. Quando esse elétron não é removido do átomo que ele está, chama-se excitação. Agora, se esse fóton, por exemplo, que é o exemplo aqui da figura, tiver energia suficiente, maior do que a energia do último nível que o átomo pode comportar, ele consegue transferir esse elétron para outro átomo ou outra molécula. Então, um cátion se forma quando você fornece energia suficiente para que um desses elétrons seja removido, um ou mais, em processos que normalmente não são concomitantes, eles são processos em etapas, e esse elétron é transferido para um outro orbital de um subnível que é permitido também. Então, lembrando-se, às vezes vocês vão ver no livro que nessa etapa aqui está escrito elétron livre, mas um elétron livre você só vai encontrar ele em alto vácuo ou em qualquer lugar que você não tenha outros átomos ou moléculas ao redor. Porque, na verdade, assim que ele sai de um átomo, ele já vai aparecer no orbital, na eletrosfera de outro, seja ela uma molécula ou não. Esse elemento, esse átomo ou molécula que perdeu o elétron, ele vai virar um cátion, e aquele que recebeu um ânion. Esse que perdeu vai ficar oxidado e aquele vai ficar reduzido. Esse processo ele serve tanto para elementos, átomos, como para moléculas. Eu posso, quando eu quebro uma ligação química através desse tipo de processo, eu posso ionizar a espécie onde houve a quebra da ligação, porque um elétron vai acabar sendo transferido para uma das duas partes ou para uma terceira parte ainda. Então, esses processos de ionização, basta você fornecer energia suficiente para que o elétron seja promovido para um nível de energia fora do átomo, além do que ele comporta, tá? Então, você tem que fornecer energia para ionizar. Então, como eu disse, tem a fonte de energia ou a forma de energia pode ser variada. Nós podemos ter, por exemplo, que nós vimos na última aula, processos radioativos. Então, quando há uma colisão de uma partícula alfa num átomo, parte dessa transferência de momento, que é o processo colisional, ele pode ser absorvido por elétrons e esse elétron vai ser transferido para outro átomo e o próprio elétron entrando em colisão no outro átomo, com outro elétron também pode remover. Então, esses processos radioativos eles são ionizantes nesse sentido, seja por no caso aqui, transferência de momento, ou depois, como nós vamos ver também, por fótons de radiação gama.
Um outro processo que também é por transferência de momento, que às vezes não fica subentendido isso, é quando você tem uma reação química. Para que uma reação química ou uma ligação química aconteça, é necessário que haja colisão molecular ou colisão entre os elementos. Então, como está no exemplo aqui, você tem um átomo de sódio, né? Aqui está representada aquela configuração eletrônica de Lewis. O átomo de sódio é neutro, de cloro também. Quando há essa colisão, essa energia é o suficiente para que haja transferência de um elétron do sódio para o cloro, ele vira sódio mais e o outro vira cloreto. Então houve também a ionização, certo? Quando a gente fala de colisão de partículas, não é somente nessa escala. Então há processos que você consegue visualizar em escala macroscópica também, e que estão envolvidos com ionização. Uma delas é a aurora boreal. Existem dois tipos, a boreal é no hemisfério no Ártico, né, o próximo do Ártico, no Polo Norte, na região norte do planeta, e a aurora austral é no sul. Ambas têm o mesmo princípio, ou a mesma causa, que são elétrons ou prótons de alta velocidade que são capturados pelo campo magnético da Terra. Nesse caso, as linhas de campo magnético da Terra, se você imaginar a Terra esférica, elas entram ou elas atravessam o planeta através dos polos, e por conta disso você pode capturar, por serem partículas com carga elétrica, elas interagem com o campo magnético. Quando essas partículas são aceleradas em direção à Terra, elas colidem com as moléculas da atmosfera, removem elétrons, ou seja, ioniza essas moléculas da atmosfera, e quando esses elétrons são recapturados por moléculas que foram ionizadas, eles acabam emitindo a energia em excesso na forma de luz, na forma de fótons, na região do visível que nós conseguimos enxergar. Então aqui é uma foto de uma aurora boreal, e o típico espectro de emissão dessa aurora, ela compreende desde o azul até o vermelho, certo? E ela não, se você pensar, tem azul, verde, um pouco de amarelo e vermelho, a gente perceberia ela como branca. Não percebe como branca porque, na verdade, a emissão não está vindo de um lugar só, ela está vindo de estratos da atmosfera, certo? Então a questão é, primeiro que surge, por que as cores predominantes aqui são basicamente o verde e o vermelho? Bom, um primeiro fato é que o azul é uma cor que é bastante dispersa pela atmosfera. Então, o céu é azul por causa dessa dispersão, esse espalhamento da luz azul, e à noite fica mais difícil de você enxergar. Segundo que, se você for ver o espectro de emissão de linhas do nitrogênio e oxigênio gasoso, o nitrogênio tem emissão no azul, como está aqui, e também no vermelho um pouco mais distante. Enquanto que o oxigênio tem uma emissão mais ou menos no verde amarelado e no vermelho. Então a resposta, por que você tem dominante esses dois? Por causa da composição da atmosfera. Então são resultados de processo de ionização das moléculas, no caso de nitrogênio e oxigênio. Uma outra questão que tem, e essa vai ficar para vocês responderem, é por que o vermelho está acima e o verde fica abaixo nessa emissão? Então, perceba que uma análise de cor de um fenômeno natural, ele tem explicações que estão relacionadas especificamente com a estrutura eletrônica e também com as características, certo? Da composição da atmosfera. Então eu consigo analisar a atmosfera também através dessas emissões de cores, tanto aqui na Terra como qualquer outro planeta que possa se detectar a presença de atmosfera, certo? Uma outra forma de energia também que é comum de você ver causando processo de ionização, muitos já devem ter visto isso daqui é o chamado lâmpada de plasma ou bola de plasma, né, que foi desenvolvido por Nikola Tesla, e na verdade isso daqui é um exemplo de campo elétrico, de ionização por campo elétrico. Nessa base aqui, que não dá para ver, está lá dentro, tem um transformador elétrico que ele gera a corrente alternada, tensões da ordem de 2.000 a 5.000 volts entre esse ponto aqui central do eletrodo e a esfera de vidro, certo? Então, os polos, na verdade, são a ponta do eletrodo e aqui. Por que a pessoa passando a mão aqui não toma choque? Porque, na verdade, nesse caso aqui é muito mais fácil a corrente passar pelo vidro do que pela mão. Então,
é mais condutor nesse sentido, e você tem a geração de plasma internamente, e esse plasma próximo aqui do vidro torna essa região mais condutora, certo? O que você tem aqui dentro faz um pouco de vácuo nessa esfera antes de selar ela, e injeta uma mistura que normalmente é de neônio, argônio e xenônio. Então, tanto as cores, certo, quanto as estruturas têm a ver com a configuração eletrônica desses gases e o efeito da remoção de elétrons nele. Então, você tem uma tensão, certo, entre aqui e aqui, que é o suficiente para retirar elétrons dessas camadas, normalmente as camadas de valência. Não quer dizer que só se retire elétrons de camada de valência. Depende da forma, certo? E da energia que você está usando, a quantidade de energia que você está transportando no caso. Então, veja, qual outro sistema de ionização de gases, né, como essa lâmpada de plasma, só que em corrente contínua agora, e numa escala gigantescamente maior. Normalmente não se olha para esse sistema como sendo um sistema de ionização também derivado de campo elétrico, mas é o próprio planeta Terra com sua atmosfera. Tá? Ele é como se fosse uma lâmpada de Tesla gigante. Basta lembrar que quando você tem descargas elétricas do tipo de raios, o que você está vendo é a mesma coisa que você viu na imagem anterior dentro da lâmpada de plasma. Então, aqui o plasma, lembrando, né, é um gás ionizado. Então, a ideia é que você arranca elétrons das moléculas ou dos átomos que compõem esse gás. E como ele é um sistema que você tem elétrons livres, ele é condutor, altamente condutor. Então, o que acontece na alta atmosfera e na baixa, e no solo, ou na atmosfera e no solo, é que existe um acúmulo de carga nas nuvens devido à fricção, normalmente, dos cristais de gelo e poeira que tem dentro dessas nuvens, poeiras muito pequenas. O mesmo efeito que você já deve ter visto naquela demonstração de pegar um pente ou um bastão de plástico, atritar contra uma superfície de lã, o próprio cabelo, e ele atrair pedacinhos de papel. Então você tem eletricidade estática. Essa eletricidade estática entre as nuvens e o solo, certo? Geram campos elétricos, né, da ordem de 1 milhão de volts por metro. Certo? E essa descarga, normalmente, ela chega a ter correntes, ou seja, a quantidade de elétrons fluindo de 30 mil amperes. Então, só para você ter uma ideia, na tomada, né, da sua casa, normalmente, o máximo é 20 amperes. A gente está falando de 30 mil amperes. Temperaturas aqui dentro foram estimadas pela análise de cor de 30 mil graus Celsius, muito mais quente que o núcleo que a superfície do Sol, que é em torno de 6 mil, mais ou menos 5 mil e pouco, 6 mil graus Celsius. Então, é um evento extremo de ionização que detecta-se, quando esse evento acontece, o espectro eletromagnético inteiro é emitido, desde ondas de rádio, ondas de baixíssima frequência, até altíssima frequência, radiação gama. Antimatéria, pósitrons também foram detectados, quer dizer que tem energia suficiente isso daqui para arrebentar núcleos atômicos também. Então é um evento extremo, mas é um processo de ionização por campo elétrico. Então, só para você ter uma ideia, uma nuvem, normalmente de tempestade, daquelas bem escuras que você tem descargas elétricas em direção ao solo, ela pode estar a 10 mil metros de altura. Então, você vai ter, a cada metro, você tem uma diferença de potencial de 1 milhão de volts. Você multiplica isso por 10 mil metros que você vai ver a diferença de potencial que tem. Por isso que é um evento tão extremo. As cores que se vê também é muito rápido, certo? Você tem aqui o comportamento da atmosfera como se fosse um corpo negro, por isso a cor branca, mas lateralmente o plasma, aqui você vai ver ele emitindo de novo de acordo com a atmosfera. Então, se você tem uma descarga elétrica numa atmosfera rica em nitrogênio ou em oxigênio, você vai ver essa cor. Se você tiver o mesmo tipo de descarga em outro planeta que tem uma outra atmosfera, a cor vai ser diferente. Ou mesmo numa atmosfera que seja tipo nuvens vulcânicas também que criam esse tipo de diferença potencial, a cor é um pouquinho diferente, tá? É interessante que isso também é um reator químico que acontece na atmosfera. Como você tem a presença de nitrogênio e oxigênio,
e você tem uma quantidade de energia gigantesca sendo fornecida aqui para essas moléculas, o que acontece é que durante a ionização, ou seja, a ruptura realmente de ligações nessas moléculas, os produtos dessa ruptura, né, o N+, ou N-, com O+, ou O-, eles reagem entre si, formam os compostos de nitrogênio e oxigênio, os chamados NOx. O X aqui é porque o número aqui varia, pode ser um monóxido, dióxido, até o tetróxido também. Eles são produzidos pela catálise, né, provocados por essa descarga elétrica. Então, existe, em regiões onde você tem tempestades de raios, principalmente aquelas que atravessam a atmosfera, não só das nuvens, é um verdadeiro laboratório químico, um frasco de reação, digamos assim, tá? De reações químicas. E você está criando compostos a partir daquela composição atmosférica. Então, os próprios NOx, por exemplo, você tem a formação de dióxido de nitrogênio que reage, depois de formado, gasoso, obviamente, ele reage com a própria água aqui da chuva e precipita, ou você chove um pouquinho de água de chuva ácida com uma solução bem diluída, né, de ácido nítrico e também com a produção de monóxido de nitrogênio, que pode reagir novamente se tiver outra descarga. Em regiões tropicais, parte da fertilidade do solo nos trópicos aqui do planeta, onde você tem essas regiões da Amazônia, a África Central, o Sudeste Asiático, que você tem uma floresta riquíssima e diversificada, para isso, para a árvore crescer, ela precisa de nitrogênio, porque o carbono, na verdade, ela tira da atmosfera. O nitrogênio ela precisa tirar do solo, outros nutrientes também. Mas parte dessa fertilidade aqui é atribuída às chuvas. E esse cinturão ao redor do Equador, aqui entre os trópicos, é uma região de prevalência muito grande de tempestades elétricas. Então, essas chuvas nas regiões tropicais, ela auxilia na fertilidade do solo como fonte de nitrato para as plantas. Isso decorrente da ionização de moléculas da atmosfera por campo elétrico. Então, às vezes, são exemplos que a gente nem percebe, mas um dia está aí. Então, a próxima vez que vocês virem uma tempestade elétrica, pode ter certeza que está sendo feito fertilizante, certo? E só fique longe dela, porque ela também ioniza você inteiro. Como eu havia dito, não é só são esses daí, né, campo elétrico ou transferência de momento, mas ondas eletromagnéticas, depende da energia e da frequência, ela também pode fazer a quebra de ligação química ou a remoção de elétrons. Quando elas têm essa capacidade, elas são denominadas de radiações ionizantes. Dentre as que são as três que nós conhecemos, é a ultravioleta, o raio-x e raios gama. Okay? Então, olhando no espectro eletromagnético, você tem... Existe certo... Você vai encontrar, às vezes, esse limite aqui um pouquinho mais para a esquerda ou mais para a direita, depende do autor, depende da formação, se é físico, se é químico, se é médico. Tem uma certa controvérsia, mas a maioria concorda do seguinte: ultravioleta, raio-x e raio gama são radiações ionizantes. A discussão sempre está em cima um pouco do ultravioleta, certo? A radiação, aliás, ser ionizante ou não, ela depende de duas coisas. Primeiro, da frequência. Então, significa o seguinte, ou do comprimento de onda. Qualquer radiação ultravioleta, raio-x ou raios gamas, será ionizante. Tá? O V, que se diz, como a gente já comentou mais atrás no curso, né, o V é dividido em três partes, o VA, o VB e o VC. Em princípio, a gente não teria contato com o VC porque ele fica bloqueado na camada de ozônio. Então, se você vive numa região que tem problemas com a camada de ozônio, você pode estar exposto ao VC. Mas o VC também é gerado em descargas elétricas. Então, soldas, por exemplo, que usam do tipo soldas elétricas, que criam arco voltaico ou criam plasmas, são as soldas típicas usadas em serralherias ou às vezes em oficinas, elas geram ultravioleta C também. E como o ozônio aqui embaixo é bem pouco, isso é um perigo ocupacional muito grande e que causa danos principalmente para os olhos, certo? De qualquer modo, a discussão às vezes está em que parte do do VA, isso, ou do VB, que é o limite aqui.
Mas como eu havia dito, não é só o comprimento de onda que torna ela ionizante. Se você tem qualquer comprimento de onda para baixo do violeta aqui, na direita, nesse caso aqui que está invertido, que a gente está acostumado, ele vai ser ionizante. Entretanto, se você pegar, se você tiver radiação sendo emitida na região do visível, ondas de rádio, ou mesmo de ondas de baixa frequência, se ela tiver alta intensidade, ela também é ionizante. Então a prova disso é assim: se você tem aqueles laser points, né, você tem laser points de diferentes, ou caneta laser, de diferentes potências. Se você tiver um de baixa potência, normalmente 5 miliwatts ou 1 miliwatt, que é a unidade que se mede a potência, você põe ele na palma da tua mão, você não vai sentir nada. Se você agora tiver um de 200 miliwatts ou 500 miliwatts, ele vai causar queimadura na mão. Então não é uma questão somente de frequência. Todas que tenham frequência aqui nessa região são ionizantes, mas essas outras não é que elas não sejam. Elas não são em baixa potência, em baixa intensidade, mas em alta intensidade é. Então, a discussão, por exemplo, se o celular pode causar câncer ou não, e assim por diante, ele tem a ver, o celular emite, né, e transmite e recebe na região do micro-ondas. A tua Wi-Fi em casa também, é tudo na região do micro-ondas. Então, a questão é, o micro-ondas por si só, pela questão do comprimento de onda, ele não transporta energia suficiente para ionizar moléculas ou causar danos no seu DNA. O problema é a intensidade ou uso prolongado dele. Então, ainda não há estudos conclusivos que depois, o celular faz pouco tempo que ele está por aí em termos de utilização, e nós temos que esperar pelo menos 40 anos ou 50 anos para ver se há danos cumulativos, certo? A mesma história dos Wi-Fi e assim por diante. A 5G também vai cair aqui nessa região e um pouco mais para cá, e o pessoal está discutindo isso. A questão é, ele não é considerado radiação ionizante. A questão é a potência ou você utilizar ele por longo prazo a baixa potência. É isso que não tem estudos. Focando simplesmente nesses daqui que são considerados radiações ionizantes, que têm comprimento de onda para isso, né? Os raios-x e raios gamas, eles podem ionizar átomos não só com elétrons da última camada, mas eles têm energia suficiente para arrancar elétrons do núcleo, que eles chamam do core, certo? Porque a energia que eles transportam é equivalente à daquelas camadas, e arrancar elétrons das camadas mais internas. Então, quando isso acontece, dele ejetar um elétron, tem um fóton aqui de raio-x, né? Ele ejetou esse elétron desse átomo, o que acontece é uma cascata de decaimento. Então, essa é a camada que, como é de menor energia, ele nunca vai ficar vazia. Outros acabam sendo transferidos para essa camada mais interna, e a última camada é que fica depois com falta desse elétron. Tá? Então, de qualquer modo, não é o elétron, às vezes, da última camada, mas ele vai acabar tendo efeito na última camada eletrônica. Já a ultravioleta, ele tem energia normalmente suficiente para arrancar elétrons da última camada ou quebrar ligações químicas. Aqui um exemplo específico da área de saúde pública, que é a questão do UVA na pele, o efeito em sistemas biológicos. Aqui é um corte, um esquema ilustrativo da composição em termos de tipo de células da pele humana. Então, numa região daqui da derme, você tem a presença mais de fibroblastos. Numa epiderme, são os melanócitos mais prevalentes. E os queratinócitos, que é na superfície da pele, que é basicamente o chamado extrato córneo, que são as células mortas que vão sendo descartadas. Ok? Em princípio, como eu disse, o UVC é bloqueado pela atmosfera, mas se ele passar, boa parte do extrato córneo, dos queratinócitos, que são as células mortas, bloqueiam ele, certo? Então, mas isso depende da intensidade. Já o UVB age mais nas células dos melanócitos e é ele que basicamente provoca o chamado eritema, ou seja, aquela inflamação quando você toma sol. Está aqui embaixo, ele provoca a tal da queimadura solar e processo inflamatório em cima dos melanócitos. Ele também atua no sentido do seu melanócito acabar produzindo mais melanina e te dá o bronzeado, digamos assim, pós o processo inflamatório. Ele causa dano direto ao DNA.
Lembra na aula de química nuclear que eu falei sobre o que é dano direto e dano indireto, certo? Então, ele realmente pode quebrar ligações ou remover grupos do seu DNA ou até ionizar o seu DNA e ele ficar altamente reativo e, como consequência disso, ele acaba se ligando a outra molécula que não deveria, causando um defeito. Ele causa muito dano ocular, por isso que você tem que se proteger também da radiação solar dos olhos, porque o tecido é mais sensível ainda e a transparência é maior. E ele pode induzir câncer de pele também, depende da intensidade e da suscetibilidade da pessoa também. Existe uma predisposição genética para, às vezes, né, que depende da tua linha hereditária para saber se você está mais suscetível ou não. O UVA é o que penetra mais fundo, ele chega até os fibroblastos. É essa região aqui que, uma vez comprometido esse tipo de célula, você vai ter processo de envelhecimento precoce. Então, a perda de elasticidade da pele e assim por diante decorre daí, por processo de estresse oxidativo. O que significa isso? É uma maneira, é um jargão para dizer que ele gerou espécies reativas, ele ionizou espécies biológicas, pode ser desde a água, como a gente já havia falado na aula anterior, até outras moléculas essenciais como proteínas, aminoácidos e assim por diante. Ele gera essas espécies reativas que têm que ser neutralizadas. Se elas não neutralizar, elas vão causar o dano indireto ao DNA ou outras moléculas essenciais. E por conta disso também pode ter a indução de câncer de pele. Tá? Então, todas essa relação entre energia de ionização e um problema biológico tem a ver justamente com a mesma coisa, que é a capacidade de você remover elétrons dos átomos ou das ligações químicas ou das moléculas e criar íons, que são íons altamente reativos. Então, o que acontece, né, a um átomo durante o processo de ionização? Vamos pegar um modelo que é o modelo, em princípio, mais correto para a gente entender. Você tem o exemplo aqui do magnésio, que teriam 12 elétrons, ele tem a última camada dele a 3s2. Então, preenchendo esse átomo, você tem um s2 lá no orbital 1s lá dentro, 2s2 nesse outro orbital, 2p6 ainda na camada 2 e 3s2. Então, se eu vou fazer a ionização, eu tenho que retirar da onde? A norma, como a gente vai repetir depois, é que você retire o elétron daquele subnível que tenha o número quântico maior. Você começa tirando de lá. Então, o que tem o número quântico principal, maior, né, é um n igual a 3, é daqui que você vai retirar os elétrons. Então, fazendo a primeira ionização, que é retirando um elétron, você fica com um elétron de última camada só. Perceba o seguinte, ele tinha a última camada completa, com 3s2, certo? Eu tive que gastar energia para retirar, ok? Então, o gasto energético foi em torno de 738 kJ por mol, e a chamada I1, que é a primeira ionização. Dando sequência, por que eu vou remover o segundo elétron, certo? Porque se você remove o segundo, você vai ficar com camada fechada novamente. Então, veja, removendo o segundo elétron, então ele perdeu a camada 3, simplesmente desapareceu a camada 3, e o átomo agora é um íon, um cátion, e ele vai ter um raio menor. Essa energia necessária para remover esse segundo elétron é basicamente o dobro da primeira. Por que ela dobrou? Porque você tem a carga do núcleo, continuou mesmo, é magnésio, 12 prótons. Antes você tinha 12 prótons atraindo 12 elétrons. Se você dividir, né, seria basicamente um próton por elétron. Só que a hora que você removeu esse primeiro elétron, agora você tem 11 elétrons sendo atraídos por 12 prótons. E com isso, então você tem uma atração em direção ao núcleo maior. Ok? Então é por isso que esse elétron agora, para você tirar o segundo elétron, você precisa de uma energia maior, porque a força de atração eletrostática do núcleo aumentou. E é basicamente o dobro daqui, certo? Agora vamos fazer se eu quisesse tirar mais um elétron. Agora eu estou falando de tirar elétrons no 2p, certo? Então tem duas coisas. Primeiro que você tem uma camada, certo, com subníveis que estão numa distância menor do núcleo. Então ele sente, né, a força de atração eletrostática, ela varia com o inverso do quadrado da distância. Então não é linear, ela vai variando com um exponente, certo?
com um expoente. Então, isso significa que ela não vai ser linear a próxima saída. Segundo, ele já está também numa outra coisa. Como ele está com a camada completa, com 6 elétrons emparelhados no subnível P, ou no orbital P, você tem uma redução da repulsão intereletrônica. Então, não existe uma força contrária dos elétrons empurrando eles para fora, porque a camada está fechada. Então, espera-se um gasto maior de energia. Aí você fala, eu vou gastar o dobro? Não, você vai gastar até 5 vezes mais. Então, esse daqui é o efeito de quando você faz uma ionização num átomo, de por que as primeiras ionizações, às vezes, gastam menos energias, e uma terceira, que você esperaria, vamos supor, 2.800, certo? 2 vezes, ela vai a mais de 5 vezes mais energia para ser retirada. Então, esse aumento da energia na remoção desse terceiro elétron são 2 motivos. Primeiro, porque o nível 2P está mais interno, então ele sente mais a atração das cargas do núcleo, certo? Está mais perto. Ele vai estar mais perto, então ele tem menor energia. Você tem que dar mais energia para poder retirar ele do átomo. Lembre-se que quanto mais externo, certo? É uma camada de maior energia. Então, para ela sair, eu tenho que dar pouquinho. Quando está lá dentro, eu tenho que dar muito para ela sair. Então ele sofre mais o efeito da chamada carga nuclear efetiva, que a gente já vai explicar o que é, tá? Do que o nível 3s. Além disso, né, como eu expliquei, você tem elétrons aqui dentro que estão interagindo com esses daqui, então há uma repulsão entre esses daqui também que facilita essa remoção. Aqui você não tem essa repulsão tão forte porque eles estão todos emparelhados aqui nos orbitais 2p. O que é a carga nuclear efetiva? A carga nuclear efetiva, ela vem da ideia de você calcular qual é a força de atração eletrostática que entre os núcleos, as cargas positivas dos núcleos e os elétrons da eletrosfera. Esse cálculo é feito a partir daquela equação de Bohr, que a gente viu a dedução lá na quarta aula, na terceira ou quarta aula, e ele usa essa equação, que é a equação de cargas, que chegou até ela através da equação de interação entre duas cargas elétricas. Dessa equação você vai ver o seguinte, E é a carga do elétron, é uma constante, H é constante, 2π é constante, tudo é constante. Então, a força de atração que você tem do núcleo para os elétrons, ela está relacionada diretamente com o número atômico e com o número quântico principal. Quando você anda na tabela periódica, né, ou desloca na tabela periódica, num grupo, que são os verticais, ou nos períodos, existe uma variação muito maior do número atômico, quando você vai de um elemento para o outro no grupo, um aumento muito mais drástico, do que, por exemplo, se eu for do período 3 para o período 4, o N variou de um só que o número atômico pode ter variado, às vezes, de 10 ou 20, ou até 100, certo? E o N, dentro de um período, ele basicamente não varia, o número atômico vai aumentando. Então, a energia de ionização, quando você vai pensar qual é a energia necessária para remover elétrons, ela depende do número quântico principal, mas muito mais do número atômico, do número de cargas que você tem dentro do núcleo, certo? Então, essa dependência, tá, ele aumenta porque o Z aumenta mais rapidamente do que N. E aí você espera, nesse sentido, que você tenha um aumento contínuo desse potencial de ionização. Tá? Isso é o esperado, ok? Só que, por quê? Porque você está considerando somente a atração entre o núcleo, as cargas positivas, e o elétron da última camada. Só que você não pode esquecer os outros elétrons que estão antes da última camada. Então, se eu estou falando, por exemplo, comparando hidrogênio e lítio. Então, o hidrogênio, o número atômico é 1, o lítio 3. O hidrogênio é 1s1 e o lítio é 1s2, 2s1. Certo? Então, veja, o lítio agora, entre esse elétron 2s1 e o núcleo, você tem 2 elétrons 1s2. E esses elétrons empurram esse último elétron, ou seja, repelem esse último elétron do 2s1 em direção contrária à do núcleo. Então, por conta disso, é necessário você contar esses outros elétrons também, porque senão, perceba, a energia necessária para você ionizar o hidrogênio é 1.312 kJ por mol. Ela é muito menor do que do caso do lítio, 520 kJ por mol.
Aí você fala assim, ah, mas ele está na camada 2. Mesmo assim, não deveria ser essa diferença de quase 3 vezes, certo? Então, tem que se levar em conta também que elétrons de camadas mais internas repelem elétrons de camadas mais externas. E isso faz com que a força que esses elétrons da camada externa estão sentindo ser atraídas seja menor do que era esperado, como nesse caso aqui que foi falado. Tá? Então, essa diminuição ela é atribuída tanto a esse fator que ele está mais distante, certo? Mas também que esses elétrons do 2s aqui, esse elétron, no caso do 2s, está sendo repelido pelos elétrons do 1s. Então, enquanto existe uma força de atração em direção ao núcleo, se você não levar em conta a presença desses elétrons, ela vai ser o que a gente espera daqui. Entretanto, nessa equação aqui teria que ser colocada essa força de repulsão entre esses elétrons, que na verdade faz esse elétron ter uma força apontando para a direção oposta. Então, se você desenhasse aqui uma seta, um vetor, mostrando qual seria a força de atração do núcleo sem a presença desses elétrons, ela seria daqui até o núcleo. Só que com os elétrons, ela vai diminuir. O vetor, o tamanho dele, né, vai diminuir. Por quê? Porque existe uma menor. Então, essa resultante aqui, ela nem chegaria no núcleo. Então, ele sente uma força de atração menor. Tá? Esse número, né, que a gente pode calcular, ele é chamado de carga nuclear efetiva, porque é efetivamente a carga que aquele elétron está sentindo. Então, como que ela é calculada? Para você calcular a carga nuclear efetiva, você considera o número atômico menos um fator. Esse fator é chamado fator de blindagem. Por que blindagem? É como se esses elétrons aqui da camada mais interna estivessem blindando, de certa forma, esses elétrons da camada mais externa da carga nuclear de atração. Tá? Então, essa nuvem aqui, ela não exerce repulsão nessa, mas essa daqui exerce. Então, para calcular isso, tem umas regras. Eu vou apresentar as regras aqui, no próximo slide a gente faz os exemplos e aí fica claro como que se aplica. Então, primeira coisa, para você calcular a carga nuclear efetiva de qualquer elétron em qualquer parte aqui orbital, você tem que fazer a distribuição eletrônica e depois você tem que agrupar, certo? Como que você agrupa? Agrupe os SP, se tiver camadas e tiver SP, você agrupa. Então, veja, vamos fazer a distribuição 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, assim por diante. O S fica sozinho, se ele tiver numa camada isolada, certo? Se ele for sozinho na camada, que é, no caso aqui, a primeira. Na camada, daí é só isso, nesse momento que ele vai ser. Nas outras camadas, o S sempre vai estar junto com um P, pelo menos. Então, o SP está junto, o SP está junto. D e F são colocados isolados. Então, eu agrupo o 3S e o 3P, o 3D não, o 4S e o 4P, o 4D não, o 4F não, 5S e 6P eu agrupo, o 5D não, o 5F e assim por diante. A hora que você for preencher aqui o número de elétrons que você vai colocar, você continua usando o princípio de Álfabo, que é na sequência de maior energia e colocando sempre o número máximo em cada um. Tá? Aí, cada orbital, por causa da estrutura dessa camada eletrônica, da eletrosfera, cada orbital vai ter uma capacidade de blindagem diferente. Então, porque um é esférico e o outro não é esférico, essa capacidade vai ser diferente e esses fatores vai ter um número diferente. Tá? Então, o S vai ser o seguinte, ele vai ser 0 para elétrons que estejam em camadas ou subníveis com N maior do que aquela do elétron de interesse. Então, ele significa o seguinte, se o elétron de interesse é esse daqui, eu não vou considerar esses outros se tiverem elétrons aqui. Eu só sempre considero, na verdade, elétrons que estão abaixo. Então, se meu elétron aqui era o 3s1, né, 3s2, qualquer um deles, depois tem 3p1, eu vou calcular desse, eu esqueço essa camada não vai influenciar na carga nuclear efetiva. Eu tenho que levar em conta todo mundo daqui e o elétron que está junto com esse outro aqui também. Tá? Vai ficar claro nos exemplos. Você vai atribuir 0,35 para todos os outros elétrons na mesma camada. Então, se eu estava no 3s2, eu vou calcular só para um. Eu vou dar um 0,35 porque esse daqui está na mesma camada, mas ele está me repelindo também. Tá? É a tal da repulsão intereletrônica.
exceto para aqueles em orbital 1s, onde o elétron contribui só com 0,30. Então, só esse cara aqui que é diferente, o resto todos servem 0,35, certo? Se o elétron de referência for NS ou NP, você vai fazer o seguinte, 0,85 para cada elétron na camada N-1 e 1 para cada elétron na camada N-2. Então, eu estou aqui ó, no 3s2, certo? E eu já vou dar o 0,35 para um elétron que está aqui junto. E depois, quanto que eu vou dar para essas camadas aqui? 0,85. Por quê? Porque ela é N-1. A minha camada aqui é 3. N-1, 3 menos 2 é a camada 2. Então, para cada elétron na camada N-1, você dá 0,85 aqui. E para a camada N-2, certo? Ou mais interna, você dá 1. Então, esse 1, os dois de 1s aqui receberiam 1 também. Se o elétron de referência for ND ou NF, tá? Como no caso aqui, pode ser o D ou esses dois aqui, o 4D e o 5F, é 0,35 para cada um da mesma camada e 1 para todos eles abaixo disso. Esses números advêm de cálculos mostrando como que seria a resultante de forças de atração e repulsão, atração nuclear e repulsão eletrônica, decorrente do formato do orbital, da energia dele e assim por diante. Tá legal? Então vamos fazer dois exemplos. Vamos calcular a carga nuclear efetiva do elétron 2Pz no átomo de nitrogênio. Tá? Z igual a 7. Então, eu tenho um S2, 2S2 e 2P3. Como eu falei que era o 2Pz, eu já nomeei aqui, eu quero calcular a carga que esse elétron aqui está sentindo do núcleo. Em princípio, você diria o seguinte, se o número atômico é 7, ele está sentindo 7 cargas de atração. Mas não é bem assim, porque tem esses outros elétrons antes dessas camadas aqui, que estão repelindo ele. Então, eu quero 2Pz, tá? Configuração agrupada. Põe o S sozinho, depois você agrupa SP. E vamos aplicar a regrinha. Então, o fator de blindagem vai ser o seguinte, 0,35 para todos os outros elétrons na mesma camada. Quem que está na mesma camada? Todos esses elétrons aqui, porque é a camada 2. A camada eu obtenho, eu sou informado a partir do número quântico principal, 2. Sem ser ele, quantos elétrons eu tenho aqui nessa camada? 1, 2, 3, 4. Então vai ser 0,35 vezes 4. Mais, certo? E agora para esse outro aqui. Se o elétron de referência for NS ou NP, certo? Você vai dar 0,85 para cada elétron na camada N-1. Ok? Então, N-1 é NS ou NP? Sim, é NP. N é o número quântico principal. P, porque está no orbital P. Então, qual é a camada N-1? A camada é 2, menos 1 é a camada 1. Então, para cada elétron da camada 1, eu tenho 2 aqui, e eu vou dar 0,85. Não tenho camada N-2, então não me preocupo. Por isso que dá 2 vezes 0,85. Faz a conta, o fator de blindagem, ou seja, o quanto eu vou diminuir desse valor aqui é 3,70 e vou substituir na equação. Então, a carga nuclear efetiva, ou seja, quanto de carga positiva esse elétron está realmente sentindo? Está sentindo 7 cargas positivas? Não. Ele está sentindo 7 menos 3,10, que é a repulsão desses elétrons que estão ou na mesma camada ou na camada inferior. Então, ao invés de sentir como se o núcleo tivesse 7 prótons, ele sente como se o núcleo tivesse 3,9 prótons. Então, isso diminui a energia necessária também para mim retirar quem está... esses outros elétrons estão contribuindo, empurrando ele para fora. Tá? Vamos subir um pouquinho de camada, para ter o caso agora o N-2. Mesma coisa, eu quero agora do elétron 3py do silício. Tá? É o mesmo tipo, você pode fazer depois isso daqui, só para você saber, é 3p, o py seria esse cara aqui, porque termina 3p2, a distribuição eletrônica do silício. Então é como se eu tivesse essas outras camadas aqui, aqui seria o 3 e o P2 seria esse cara aqui. Tá? Põe um S sozinho, agrupa o SP, agrupa o SP. Então vamos lá. Eu vou pegar de novo 0,35 para todos os elétrons na mesma camada. Tá? Qual é a camada que ele está? Na camada 3. Com exceção dele, você tem quantos elétrons? 2, 3. Então é 3 vezes 0,35.
Depois eu vou ver, tem camada N-1? Tem, o N é 3, menos 1 é 2. Então, os elétrons que estão na camada 2, certo? Eles vão receber quanto cada um? 0,85. Eu tenho 6, 7, 8. Então, são 8 vezes 0,85. E tem a camada N-2? Tenho, o N é 3, menos 2 da camada 1. Quantos elétrons eu tenho lá? 2. Quanto que eu tenho que dar para cada um? 1. Então, 2 vezes 1. Então, o fator de blindagem aqui é 9,85. Você coloca na equação e ele vai te dar que a carga nuclear efetiva é 4,15. É o número atômico menos isso daqui. Então, esse elétron que está na camada 2, na camada 3, lá no orbital PY, ele não está sentindo 14 prótons puxarem ele em direção ao núcleo, certo? Ou atraindo ele em direção ao núcleo. Ele está sentindo só 4,15. Então, por isso que a energia vai ser menor do que o esperada se você não tivesse nenhum elétron e tivesse todos os 14 prótons atraindo esse elétron daquela distância lá da camada 3, no subnível 3P. Ok? Bom, essa influência dessa carga nuclear efetiva é a base para explicar essa periodicidade aqui, certo? Ao longo da tabela periódica, tanto nos grupos quanto nos períodos. Então veja que nos grupos, conforme você vai estar descendo dentro de um grupo, certo? Você está indo para fazer o quê? Aumentando o número atômico. E com isso você está colocando elétrons mais distante. E você tem mais elétrons nas camadas inferiores. Então é por isso que você tem um efeito de blindagem que vai aumentando e essa diminuição, apesar de você aumentar o número atômico, há uma diminuição na energia necessária de você remover os elétrons, certo? Então, átomos mais pesados são mais fáceis de serem ionizados do que átomos mais leves, ok? E quando você está dentro de um mesmo período, o que acontece é ao contrário, você está colocando, né? Quando você está indo no mesmo grupo, você está pulando de camada, eu estou adicionando camadas aqui. No mesmo período, eu estou mantendo a camada e estou preenchendo aquela camada. Então, o que acontece, certo, é que você, vamos olhar aqui, que aqui é fácil de ver, depois a gente vai explicar essas variações aqui. É que você vai colocando dentro da mesma camada, a distância é a mesma, o número de elétrons lá para baixo, ele continua basicamente fixo, né? Vamos supor da camada 3 aqui, ou da camada P, 3P ou 3D, que seja. Você vê que vai aumentando a força de atração. Ela não é linear, como a gente falou, mas dentro do período para a direita ela vai aumentando. Então, em cada período, a primeira energia de ionização geralmente aumenta com um Z. E para cada grupo ela diminui com o aumento do Z, porque você vai adicionando camadas. Tá? E, de novo, menores átomos têm maior valores de I. Se nós vimos isso num gráfico, né, de energia de ionização aqui no eixo Y em kJ por mol, você vai ver a reprodução desse comportamento. Quando você pula, você terminou de uma camada e cria uma nova camada, quando eu saí do hélio foi para o lítio, certo? Eu tenho energia grande, aí eu vou começando a preencher. Agora eu estou dentro do período, eu estou andando aqui no período. Então, no caso do lítio, eu estou na camada 2, orbital S, depois eu continuo na camada 2, no orbital P. Então, eu só estou adicionando elétrons na mesma distância do núcleo, aumentando o número atômico também. Então, o que vai acontecer? Como eu não estou adicionando camada, eu vou ter que, cada vez que eu vou aumentar o número atômico, na mesma distância, os elétrons estão do núcleo, eu vou ter que gastar mais energia, porque ele vai estar sendo mais atraído. Não é aquela atração total, certo? Mas isso também não é problema, que a tendência é a mesma. Mesmo que a força nuclear seja efetiva, a carga nuclear seja a efetiva, ainda há esse aumento. Tá? E aí, quando chega aqui no neônio, nós vamos fazer... Por que tem essa queda abrupta? Porque ele adicionou uma camada para ir para o próximo. Então, ele está mais distante do núcleo, porque essa camada é mais distante. Então, se ele está mais distante, a força de atração é menor, tem mais elétrons lá embaixo repelindo e eu consigo extrair com mais facilidade. E isso se repete ao longo da tabela periódica e, se você perceber, isso está relacionado com o raio também. Esse comportamento de variação quando você adiciona camada, isso a gente viu também no raio atômico. Ok? Essa tabela aqui, esses números que estão aqui estão em quilojoules por mol também, certo? E são referentes normalmente aos átomos isolados. Okay?
Nesse gráfico, a gente observou que alguns elementos, ao invés de ele aumentar e continuamente, você tem uma quebra desse aumento, certo? Então, por exemplo, o berílio, ele vem antes do boro, mas ele tem energia de ionização maior do que do boro. Depois o carbono era esperado, é maior que o boro, o nitrogênio também, mas o oxigênio acaba tendo um valor de energia de ionização menor do que o nitrogênio. Então, por que isso acontece? Acontece novamente por causa da configuração eletrônica, certo? Sempre vai ser isso daí. O comportamento que nós esperamos desses elementos sempre vai estar diretamente relacionado com a configuração eletrônica. Então, para fazer a análise do porquê, basta olhar a configuração eletrônica. O berílio aqui, o que a gente está fazendo é retirando um elétron, o boro também, tá? Então, o berílio, a última camada dele, o último subnível é 2s2. Então, se eu for retirar um elétron, certo? Eu gasto uma certa energia. Por quê? Porque esses elétrons estão emparelhados. Você tem uma camada basicamente fechada. Já no boro, por que é mais fácil eu retirar o elétron? Porque, primeiro, ele está num subnível, certo? Que tem influência de repulsão intereletrônica aqui. Lembra da carga nuclear efetiva? Se você tem elétrons no mesmo subnível, na mesma camada, eles estão te repelindo. Fora isso, se eu retirar esse elétron, eu diminuo também essa repulsão intereletrônica. Então, eu vou para uma configuração de menor energia. Tá? Então, significa o seguinte, se eu tenho essa camada aqui fechada desse jeito, ele é mais estável, ele tem menor energia. Se ele tem menor energia, está mais próximo do núcleo, eu tenho que dar mais energia para arrancar esse elétron, para tirar ele do átomo. Nesse caso aqui, ele vai ter, além dele estar um pouquinho maior energia, que é um 2p, ele vai ter também o quê? A repulsão desses de baixo aqui. A repulsão desse cara, de toda a camada aqui de baixo, é igual para esses dois, mas eles têm essa daqui adicional. Então, eu vou arrancar esse, vou deixar ele com uma camada fechada com orbital S esférico, que simetricamente ele distribui melhor as cargas, diminui um pouco a repulsão, e com isso eu vou gastar menos energia. Então, está aqui, olha. O berílio vai ter menos, você vai gastar menos energia para arrancar esse último elétron do que no caso do boro, aliás, do que do berílio. Então, no boro, o elétron a ser removido está desemparelhado, ele aumenta a repulsão intereletrônica e tem origem no subnível de maior energia, certo? Do que do caso do berílio. Então, ele necessita de menor energia para ser removido. Adicionalmente, a carga nuclear efetiva em cima dele vai ser menor também por causa da repulsão desses elétrons 2s aqui, de todo mundo que vem abaixo dele, tá? Então, no berílio, no caso, o orbital preenchido, 2s, está com os elétrons emparelhados. Então, ele já está num estado de menor energia também do que o do boro. Outro caso que a gente detecta é entre o nitrogênio e o oxigênio. Isso se repete. E é quase a mesma explicação, certo? Então, o nitrogênio, quando você faz a distribuição eletrônica, ele vai apresentar uma das distribuições da última camada, que é aquela semi-preenchida para o 2p, que é uma das de menor energia, certo? Aquela totalmente preenchida de menor energia, no caso. Então, se eu retiro um elétron, eu vou para esse estado aqui, onde eu acabo aumentando a repulsão entre esses caras e a energia aumenta. Então, é difícil de você recar. Ele já está numa energia menor. Essa é a configuração de uma energia mais energética do que essa daqui. Então, ele não quer sair dessa configuração porque ela tem menor energia do que essa. Já no caso, né, a camada semi-preenchida, né, que é o motivo, a remoção de um elétron aumenta essa repulsão intereletrônica e aumenta a energia total. Já no caso do oxigênio, você tem, não é o mesmo efeito. Veja, na última camada dele, ele tem esse elétron aqui que está tirando ele dessa condição de menor energia. Então, tem duas situações. Uma que é você emparelha mais dois elétrons e você fecha a camada, que é o que acontece com a molécula de nitrogênio, certo? Do oxigênio, desculpa, com a molécula. Ou a outra ideia é que você perca esse elétron aqui e aí você atinge essa camada de menor energia, tá? Ou essa configuração de menor energia. Com isso, então, é o que acontece, você gasta menos energia para isso, porque você vai diminuir a energia total, você tem a repulsão desses outros elétrons também. Então, sempre tem a ver com isso. A repulsão do elétron diminui a repulsão intereletrônica, nesse caso, e leva a uma configuração de camada semi-preenchida, que tem menor energia. Então, o oxigênio sozinho ele tende a ser um cátion ou mais,
certo? Porque essa daí seria a configuração de menor energia. Mas você não vai encontrar oxigênio atômico por aí. Ele sempre vai preferir o caminho para levar ele realmente a menor energia se ele conseguir preencher aqui. Por isso que você vai encontrar ele oxigênio molecular. Ah, mas é a carga dele em algumas equações. Ele está sempre ligado, ele está em compostos. Aqui a gente está falando do elemento sozinho, tá? Como que a gente faz isso daí, né? Na prática, quando você vai escrever a configuração eletrônica de um íon, né? Como que você remove, porque você parte da configuração eletrônica do átomo neutro. Como que você faz a remoção quando você tem aquelas trocas de níveis, porque você tem o 4s, o 3d e assim por diante. Então, uma norma que diz o seguinte: quando os elétrons são removidos de um átomo para formar um cátion, ele sempre vai ser removido do primeiro do orbital com o maior número quântico principal. Depois você continua seguindo essa norma até você encontrar um outro problema, que a gente já fala já. Então veja, no caso do lítio, um S2, 2S1. Da onde que eu vou remover o elétron? Olha o orbital, o primeiro orbital, ou o primeiro elétron vai ser removido do orbital que tenha o maior número quântico principal. Então, obviamente, é o 2, e é esse elétron que vai ser removido. Se eu tiver o ferro, eu tenho 3d6, 4s2. Ah, mas eu fiz a distribuição, veio 4s2, 2d6. Não importa. Quando você vai remover, mesmo que o 4 esteja antes, ele remove daqui, do número que tem o número quântico principal. Então, eu vou fazer ferro 2, eu vou remover esses 2 elétrons daqui, certo? Então, na oxidação, na hora que você vai fazer a remoção de elétrons, faz a configuração eletrônica, identifica qual é o orbital com o maior número quântico e é de lá que você começa a remover elétrons, ok? Eu vou fazer ferro 3, agora eu já não tenho mais o 4. O maior que tem é o D, a regra se aplica aqui do mesmo jeito, vou tirar um só, formo 3D5, que seria o ferro 3. Tá? Então, se você tiver mais de um subnível com o mesmo N, quando você tem configurações, vamos supor, 3S, 3P, 3D e assim por diante, você vai tirar aquele com maior L, no caso. Então, por exemplo, o estanho, o estanho, você tem 4D10, 5S2, 5P2. Então, primeira coisa, qual é aquele nível com maior número quântico principal? É o de 5, só que você tem 2 5. Qual é aquele, então, que tem maior L? É o P. Então, é daqui que você começa a remover. Então, se eu for remover, eu removo esses dois para formar estanho 2. Vou continuar a remover para formar estanho 4, agora volta essa regra daqui, porque agora eu não tenho mais dois com o mesmo número quântico principal. É o 5 que eu vou remover, mesmo que ele venha na distribuição que você fizer antes do 4D. Removo esses dois porque ele tem um número quântico principal maior. Tá legal? Na formação de ânions, aonde que eu coloco? Na ânion quer dizer, eu estou colocando elétron, adicionando elétrons. Ele vai ser adicionado aos orbitais semi-preenchidos ou vazios com o menor valor de N. Então, exemplo, no flúor, certo? Qual é o orbital? Aqui não tem como errar, tá? Porque o orbital que está semi-preenchido é o 2p5. Então, falta, eles cabe 6 elétrons, é aqui que o elétron vai entrar. Então, normalmente, você tem preenchido, se ele está semi-preenchido, ele não tem outro para competir. Tá legal? É só aquele um que tem espaço para receber elétron. Então, enquanto a energia de ionização te fornece o valor da energia necessária para você tirar um elétron de lá, certo? A última das propriedades periódicas que a gente vai falar é a afinidade eletrônica, que é justamente a medida de energia, de quanto de energia você vai ganhar ou vai ter que fornecer para formar ânions. Ou seja, quanto que você vai gastar ou vai receber se você adicionar elétrons no seu átomo ou na sua molécula. Tá, ok? Especificamente a gente está falando dos elementos químicos aqui, então são os átomos, se formar ânions. Então essa quantificação é dado o nome de afinidade eletrônica, afinidade por elétrons. Tá? Ela sempre vai ser definida para o átomo no estado gasoso e seus valores vão ser negativos ou próximos de zero. Aqueles que têm valores positivos, né, já sabe que vai ter que fornecer energia para isso daí. Então, quanto mais negativo for a afinidade eletrônica, maior a probabilidade dele ser formado. Então, olhando aqui de novo nesse gráfico, em função do número atômico e da afinidade eletrônica em kJ por mol, então nós vamos ver novamente que
Aqueles elementos que querem formar ânions são aqueles que querem tentar fechar a configuração eletrônica. O flúor, que é 2p5, quer ser p6, esse daqui é p5, vai p6 e assim por diante, todos os halogênios. Tá? E se você for ver também o ouro, o astato, eles vão fornecer. Lembre-se, isso daqui, valor negativo, tá? Ele está fornecendo energia, você ganha, é exotérmico, ok? E quando você vai tentar colocar, por exemplo, elétrons no berílio, no hélio, você não vai conseguir. O E próximo de zero, você vai ter que gastar energia. Por quê? Porque a configuração já não permite, a configuração eletrônica. Tá? Então, gases nobres, metais alcalinos e alcalinos terrosos, a afinidade eletrônica é próxima de zero, ele não quer receber elétrons. Os não metais, os halogênios, que são esses daqui, né, eles têm grande tendência de formar o ânions e eles liberam energia com a introdução de um elétron. Eles vão para um estado de menor energia porque diminui a repulsão intereletrônica. Então, como eu disse, por convenção, quando a afinidade, o ΔE, vai ser maior que zero, ele é endotérmico, você precisa fornecer energia, ele consome energia, e ele não é espontâneo. E quando é menor que zero, ou seja, negativo, ele é exotérmico e acontece espontaneamente. Então, como eu havia falado dos halogênios, o cloro, por exemplo, a configuração eletrônica dele é 3s2, 3p5. A última camada aqui, o último subnível, não está naquela configuração que nem é a semi-preenchida, nem é totalmente preenchida. Então, se eu forneço um elétron, ele vai diminuir a energia, chegar naquela configuração de camada fechada, e por isso ele libera. Para cada mol, ele libera 349 kJ. Tá? Então, esse preenchimento diminui essa repulsão intereletrônica, fecha a camada, e por isso você vai ter ele como espontâneo. Já num gás nobre, por exemplo, o argônio, se eu quiser adicionar um elétron para formar argônio menos, tudo no estado gasoso, como disse, você teria que colocar um elétron numa nova camada. Então, veja, ele já tem a camada 3 fechada, e com isso você iria ter uma camada a mais, elétron no lugar com maior energia, e aumentar muito a energia. Então, para isso, você tem que gastar energia, certo? Por isso que você não vai ter esses elementos como sendo, tendo afinidade por elétrons, porque eles já estão no estado de menor energia. Então, nesse caso, o elétron adicional vai ocupar uma nova energia, né, uma nova camada, desculpa, um orbital vazio, ele vai aumentar a repulsão intereletrônica também e a energia total do sistema. E, então, os ânions e granómeros têm energias maiores que os átomos, né, e elétrons que deram origem a esses ânions. Então, por isso que você não vai ver isso daí. Assim como a energia de ionização, a afinidade eletrônica também tem variações dentro dos períodos, principalmente. Né? Por quê? Do mesmo modo, você tem que olhar a configuração eletrônica. Então, veja, tem uma diferença nos valores entre o lítio e o berílio. O lítio é menos 60, o berílio é positivo e depois volta a ser negativo. De novo, carbono e nitrogênio têm esse mesmo comportamento e assim por diante. Então, berílio e nitrogênio aqui tem alguma coisa diferente dos outros elementos do período. E para você entender o que é, tem que fazer a distribuição eletrônica. Então, veja, do lítio, se você adicionar um elétron, você fecha a camada, diminui a repulsão intereletrônica e com isso diminui a energia. Então, por isso que ele libera, certo? Já no berílio, se você for ver a configuração eletrônica, é um S2, 2S2. Você, de novo, teria que adicionar numa próxima camada. E isso aumentaria a energia. Então, olhando a configuração eletrônica, você entende que ele não vai querer receber elétrons, ele vai querer ficar na forma estável. Então, lítio oxida, certo? E pode reduzir. As baterias de íon lítio utilizam esse processo de você retirar esse elétron, que a energia de ionização não é muito grande. Por quê? Porque ele quer perder e ficar com a camada fechada de novo. E depois, para você repor esse elétron, ou mesmo fazer ele ficar negativo, você vai conseguir também isso, porque você vai fechar a camada. Então, são dois processos que envolvem baixa energia. Já do berílio ele não vai querer, porque você vai levar ele para um estado de maior energia por questão do 2p e por aumentar a repulsão intereletrônica também. Tá? O mesmo se repete, como eu havia dito, para o carbono e depois o nitrogênio. Depois aumenta, depois o neônio a gente já viu por quê, que é um gás nobre. Por que acontece com o carbono, com o grupo inteiro do carbono e do nitrogênio? Certo? Os grupos 15, 14 e 15. Agora eu estou falando do grupo. Porque nesse grupo do carbono, todo mundo, se você olhar aqui nesses grupos, qual que é o subnível que você tem? É o 2p2.
Então, enquanto que no nitrogênio é 2p3. Então, no 2p3, você tem aquela configuração, a segunda configuração mais estável, que é a semi-preenchida. Ele não vai querer receber elétrons. Já no grupo do carbono, todo mundo tem 2p2. Então, se você adicionar um elétron, ele vai justamente para 2p3. Então, é por isso que a afinidade eletrônica do carbono, ou do grupo do carbono inteiro, carbono, silício, germânio e estanho, elas são maiores do que a do grupo do nitrogênio. Existe também, certo? Mas elas são... aqui tem outras... o número atômico tem uma influência também, mas, enfim, ela vai sempre vai ser maior do que o grupo anterior. Tá ok? Você vê esses números aqui, estão te dizendo isso daí. O nitrogênio é bem um exemplo que parece que é o gás nobre, mas é por causa dessa configuração aqui. É somente isso? Não. Aqui a gente está vendo que existe uma liberação de energia, certo? Mas a questão também da carga nuclear. Então, como as outras propriedades periódicas que a gente viu, né, os raios atômicos, iônicos, e com também a energia de ionização, a afinidade eletrônica também vai ser consequência da configuração eletrônica e da tendência sempre de minimização de energia dessas configurações. Tá? E ela vai determinar, não só ela, mas também outros fatores, mas principalmente a configuração eletrônica vai determinar o comportamento químico e físico dos elementos que a gente conhece. Se são metais, não metais ou metalóides, isso decorre justamente da configuração eletrônica, além de depender da temperatura e pressão que esses elementos estão sujeitos. Tá? Então, desse modo, a configuração eletrônica é o principal elemento que você tem que olhar quando você vai tentar prever o comportamento de um elemento químico, seja para as propriedades de reatividade, ponto de ebulição, ponto de fusão e assim por diante. Tem outros fatores que a gente vai ver nas aulas em sequência, tá? Mas a configuração eletrônica é um dos principais fatores e é uma das coisas mais importantes que tem. Ela não só define, né, essas propriedades e características dos elementos que a gente conhece da tabela periódica, mas também ela pode definir propriedades dos compostos. Você pode prever certas propriedades dos compostos baseado na configuração eletrônica dos elementos que vão formar esses compostos. Então, com isso, a gente encerra essa aula de propriedades periódicas. Aqui está a bibliografia. Não é o capítulo inteiro do Brown que vai ser usado, são só esses itens aqui. E leiam também a seção Química, a Química e a Vida, que fala sobre a descoberta do lítio como fármaco, certo? Como um psicotrópico, digamos assim, ou um medicamento para controle de comportamento. Os exercícios selecionados são do 7.1 ao 7.54 e os adicionais é do 7.79 ao 7.88, o 7.91 e o 7.92. Tá? No Atkins é o capítulo 1, os itens de 1.14 a 1.21, basicamente. Tá ok? Aqui tem alguns exercícios sobre da aula. Procurem normalmente as respostas na própria slide da aula, que vão estar lá. Né? E na próxima aula a gente inicia o último tema dessa parte do curso, que é sobre ligações químicas, especificamente forças intermoleculares.